Queridos irmãos, queridas irmãs, receba a doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem saúda os meus irmãos e as minhas irmãs é vossa irmã em Cristo, a irmã Ruth. Que Deus, aleluia, possa abençoá-los, protegê-los e guardá-los, amém? Obrigado pelas vossas orações, o jejum. Obrigado por interceder pela minha vida. Que o Senhor possa retribuir na vida dos meus irmãos triplicamente, amém? Neste final de semana faremos uma campanha que o Senhor me deu alvará. Nós faremos duas campanhas, na verdade. A primeira será este final de semana. Serão somente 3 madrugadas, amém? E a próxima campanha será a de 21 madrugadas, mas deixaremos isso aqui. Já vou falar qual vai ser o respaldo da campanha de 21 madrugadas. Amém? No sábado agora... Aliás, domingo agora, dia 8, 3 horas da manhã, eu estarei aqui no YouTube, ao vivo, horário de Brasília, entre 2h30, 3 horas nós iniciamos a oração, amém? Para nós estarmos aqui buscando a face do nosso Deus, que Ele nos deu um respaldo para fazer uma campanha de 3 madrugadas, louvado seja o nome do nosso Deus. E também, na véspera de Natal, estaremos aqui nós, clamamos ao nosso Senhor, clamando ao nosso Deus, né? Orando aqui na comunhão do Espírito Santo, glória a Deus, enquanto os Judas e os Pedros vão estar por aí se lambuzando de comida, falo mesmo. Os Judas e os Pedros vão estar aí comendo as comidas do capeta, enquanto o diabo vai estar rindo da cara deles. Mas a igreja de Cristo tem que estar com os joelhos prostrados. Prostrados diante do nosso Senhor, para que Ele possa guiar, direcionar, nos ajudar, nos estruturar, nos blindar com o seu sangue santo. Eu peço à igreja que me acompanhe no livro do profeta Isaías, pois esse é o respaldo da nossa campanha de 3 madrugadas. Aleluia, Pai, Filho e Espírito Santo. No livro de profeta Isaías, capítulo 52, a partir do versículo 4. Amém, igreja? Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E todos nós andávamos desgarrado como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. E como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Amém? Amém e amém. Até aí o respaldo da nossa campanha. Essa passagem foi escrita pelo profeta Isaías. Aliás, o livro de Isaías foi escrito pelo profeta Isaías, aonde ele nos leva ali no profundo, descrevendo, aleluia, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz. Na verdade, se nós meditarmos a palavra de Deus, ele escreve como se ele estivesse ali, presenciando a morte, o sacrifício do Senhor na cruz. Amém? E ele descreve com muita profundidade, meus irmãos, aleluia, sobre a morte do Senhor Jesus, como ele foi crucificado, como ele foi cuspido, como ele foi humilhado, como ele foi zombado, né? Muitas pessoas hoje elas não conseguem ter a sua vida transformada pelo Evangelho, por 2 razões primordiais. A primeira, elas não conseguem ter sua vida transformada, aleluia, pelo Evangelho, porque elas não conseguem, por meio do Espírito Santo, porque estão na carne, porque quem está no Espírito entende. Elas não conseguem entender a crucificação, o propósito da crucificação do Senhor Jesus, o porquê que ele desceu realmente aqui. Tanto que nós podemos observar que alguns usam o sacrifício do Senhor, a sua morte, a sua dor, a sua humilhação na cruz, para continuar no pecado. Elas acham que porque o Senhor desceu aqui, foi zombado, foi humilhado, deram vinagre para o Senhor, foi chicoteado, foi julgado injustamente, tudo ele aguentou de boca calada.
tudo ele aguentou com a boca fechada. Elas usam o próprio sacrifício do Senhor, achando que elas podem continuar no pecado, vivendo uma vida que não está pautada na palavra e que não tem nada a ver com o Senhor. Essa primeira pauta, não consegue entender o seu sacrifício na cruz. E a segunda é que elas não deixaram a velha criatura na cruz. Só que o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus está fluido para todos os tipos de pecado, porque por meio da palavra de Deus, o único pecado que não tem perdão nem nesta vida e nem na vida vindoura é blasfemar contra o seu Espírito Santo. Mas o seu sangue que está quente, aleluia, que foi derramado na cruz do Calvário, ela tem poder para nos purificar, ela tem poder para nos limpar, ela tem poder para nos lavar, ela tem poder para nos transformar, sempre que nós queiramos. Sempre que a gente abra nosso coração para o Senhor, né? Ela tem poder para tirar toda a vergonha, toda a perda, toda a lágrima, todo o desespero, toda a angústia. Ela tem poder para transformar a nossa vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E alguns não conseguem entender isso. Não conseguem entender a profundidade da morte do Senhor na cruz, o porquê, qual foi o propósito, o porquê que ele desceu aqui em carne e passou por tudo que ele passou. Porque realmente ele levou sobre ele as nossas enfermidades, as nossas dores, como está aqui, como o profeta Isaías escreve, ele levou para nos livrar da condenação eterna, para nos livrar da punição eterna, para nos dar o direito, aleluia, de entrar marchando, aleluia, pela cidade santa naquele grande dia. Tudo tem que ser deixado na cruz. Tudo tem que ser deixado na cruz. É por isso que eu falo para os irmãos que agora virou moda. Agora virou moda ser crente. Ser crente não é para menino, não é para moleque. Não é para pessoas que não estão realmente dispostas a renunciar ao mundo e dar as costas para o mundo. Se não entenderem realmente o sacrifício do Senhor da cruz, não podem ter suas vidas transformadas e mudadas pelo Evangelho. O Evangelho que transforma, que salva. O Evangelho santo que nos arranca do mundo e faz a gente ter vergonha e nojo da velha criatura. Porque tudo tem que estar na cruz. Tudo morre na cruz. Tudo fica na cruz quando a gente aceita Jesus, aceita o seu sangue, aceita a sua morte. Tudo tem que ficar na cruz. É por isso que tem pessoas que não conseguem viver doutrina. É por isso que tem pessoas que não conseguem deixar o pecado. É por isso que tem pessoas, meus irmãos, que não conseguem renunciar. É por isso que tem pessoas que tudo para eles é difícil, porque eles não estão crucificados com o Senhor. Aceitamos a sua morte, aceitamos o seu sangue e passamos a estar crucificados com o Senhor na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do nosso. E aí nós passamos a entender a sua morte, a sua dor. Passamos a valorizar, dar valor, a não brincar com a graça, a não usar a graça do Senhor para pecar, mas nos esforçar por meio da sua graça, que é a sua morte na cruz, para serem merecedores do seu reino, de entrar, aleluia, pela porta da salvação. Glória a Deus, aleluia. Porque através da cruz o véu foi rasgado. O véu no mundo espiritual foi rasgado. Quando eu falo, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor, que tudo tem que estar na cruz, não é a cruz física, como os católicos que usam a cruz física, mas é a cruz espiritual. É o significado profundo da morte do Senhor na cruz, do que ele passou por mim e por você, para nos dar direito à salvação, à vida eterna. Sabendo que o sangue dele está disponível para nos curar de toda enfermidade, de nos libertar, de nos transformar. Muitas pessoas não conseguem entender o sacrifício do Senhor e não conseguem ter sua vida transformada porque não deixaram a velha criatura na cruz. Algumas só foram se refrescar no batismo, mas não morreu o velho homem. Você olha a vida, cadê a transformação? Cadê a mudança? Cadê a mudança? Tem pessoas que eu olho, irmãos, eu não consigo nem ver o brilho do Espírito Santo na vida da pessoa. Deus tem esse mistério comigo, não sei porquê. Mas eu olho no lugar quando eu prego e consigo ver o brilho do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Consigo sentir unção na pregação da pessoa, testificação. E quando eu sinto rejeição, o Espírito Santo de Deus está rejeitando toda a palavra que sai da boca daquela pessoa. Porque foi como eu falei muitas vezes, por meio das experiências, que tudo que nós vamos dar para o nosso Senhor tem que ser aceito.
tem que ser aceito por ele. Glória a Deus, aleluia. Sabe por que muitos retrocedem? Caem no pecado, porque não conseguem entender o sacrifício do Senhor, porque não morreu a velha criatura na cruz. Tem que ficar na cruz todo o velho homem, a velha criatura. Tem que ficar na cruz tudo que não tem a ver com o Senhor, a cruz espiritual, não a cruz física. Temos que entender com profundidade o propósito, aleluia, da morte do Filho de Deus aqui na terra. Só que hoje a gente vê pessoas, principalmente da porta larga, meu Deus, misericórdia. E estamos vendo também essa marmotagem, também até no povo da doutrina, que você olha e a pessoa não está transformada pelo Espírito Santo de Deus. Crentes que compram e não pagam, crentes que fofocam, crentes que desejam o mal para o próximo, crentes que não conseguem liberar perdão, crentes que não foram purificados pelo sangue de Jesus. Porque quando nós somos purificados pelo sangue de Jesus, sabemos que todos os dias nós temos que nos autoanalisar para saber se nós estamos nos enquadrando na palavra de Deus. Você olha os frutos, são frutos de Caim. Você olha a sua vida, não está pautada na palavra. Você olha para a pessoa só vive doutrina. Hoje até o povo que vive doutrina com o até no pé, estão caindo endemoniados dentro da igreja. Inaceitável. Inaceitável. Mulheres que estão com o saio até no pé, sem usar adornos do Egito, estão com pombagira. Estão com pombagira. Por quê? Porque não deixou na cruz a velha criatura, o velho homem. A velha criatura. Tem pessoas que ficam falando até do seu passado como se tivesse saudade. O Senhor arrancou do Egito, me arrancou e te arrancou, e parece que eles querem voltar lá para os braços do faraó, que é o diabo, que deixa eles cativos no pecado, cativo no erro. Eu não consigo. Quando a pessoa fala que não consegue, ela está acorrentada no mundo espiritual. O sangue de Cristo tem poder. Quando a pessoa fala, não consigo orar, não consigo jejuar, não consigo me consagrar, não consigo, não tenho força, não estou fraca, ela está acorrentada, ela está na carne purinha. Ela está na carne purinha. E é aí que o diabo aproveita para fazer essa pessoa decair cada vez mais da graça na fé. Nós não pregamos religião. Eu não prego religião. Eu prego, aleluia, uma vida transformada pelo evangelho da cruz, da santidade, da doutrina e da renúncia. O evangelho da porta estreita, o evangelho que faz a gente chorar, o evangelho que tira a gente do mundo, que arranca a gente dos braços de Faraó e faz com que a gente não queira nunca mais, aleluia, voltar para lá. Mas isso só é possível, aleluia, quando nós entendemos a morte da cruz, quando nós entendemos o sacrifício da cruz, quando nós entendemos, aleluia, aquilo que o Senhor passou pela humanidade, aleluia, para nos dar o direito de não ir para o inferno. Só que hoje a gente vê pastores, teólogos, mulheres que são pombagira nos altares, usando o sacrifício do Senhor para continuar no pecado e vivendo uma vida que não tem nada a ver com Jesus. Um caminho espaçoso, um caminho só de vitória, um caminho só de bênção. São os crentes que não querem ser passados pelo fogo como ouro. Nós somos passados pelo fogo, aleluia. A bijuteria, quando ela é passada pelo fogo, ela derrete. O ouro puro, ele é purificado, ele é lapidado. O crente é lapidado todos os dias por meio do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do nosso. Então o Senhor, aleluia, ele foi escarnecido para que nós não fôssemos escarnecidos no inferno. Ele foi zombado, ele foi humilhado para que os demônios não nos humilhassem ali no inferno, porque é isso que acontece. Ele tomou vinagre para que nós não tomássemos enxofre, porque é o que as pessoas tomam lá no inferno, e eu vi. O que vai nos livrar do inferno é entender realmente a morte do Senhor na cruz. Porque quando nós entendemos a morte dele na cruz, nós queremos nos afastar do pecado. Nós não queremos pecar. Nós sabemos que somos pecadores e temos a decadência adâmica em nossas veias. Mas mesmo sendo pecadores, nos esforçamos, aleluia, por meio da graça. Porque isso é a graça de Cristo. É ali que nasceu a graça. A graça de pecarmos e sermos perdoados. E não continuar no pecado. O diabo tem colocado pregações assim no lábio de pessoas que não têm compromisso de pregar a verdade. Homens e mulheres que querem continuar no erro. O diabo tem levantado muitos hereges nesta plataforma mesmo, usando a própria Bíblia,
até para distorcer a palavra de Deus, dizer não é isso aqui bem. O inferno não é isso aqui não, é a sepultura. O número 66 não é o 66, é o número... São pessoas que têm a mente de Satanás, porque o diabo quer deixar o Senhor como mentiroso através da sua santa palavra. E o nosso Deus não é mentiroso. Tudo que sai da boca do nosso Deus não volta vazio. Tudo que sai da boca do nosso Deus se cumpre. O homem é mentiroso, mas o nosso Deus não é mentiroso. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Então este é o respaldo da nossa próxima campanha, uma campanha para libertar, para curar. O Senhor veio para libertar e curar os cativos. O Senhor veio para quebrar as correntes, derrubar as muralhas, quebrar os cadeados por meio do seu sangue na cruz. Louvado seja o nome do nosso Senhor. O seu sangue está aí, disponível para transformar vidas. O seu sangue está aí, disponível para purificar. Às vezes a pessoa pode até viver doutrina do corpo, mas a alma e o espírito está manchado de pecado. A alma e o espírito está cativo. E o Senhor exige do seu povo a santidade de corpo, alma e espírito. Eu tenho que viver doutrina do corpo, mas eu preciso viver também a doutrina do espírito. A doutrina que mantém as minhas vestes espirituais no mundo espiritual purificadas, limpas e sem mancha. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, só é possível na minha vida e na tua vida quando nós realmente entendemos o sacrifício do Senhor, o que Ele passou, aleluia, nesta terra, para nos dar o direito, aleluia, de ser salvos, para nos dar o direito de cantar um hino que nunca foi cantado e entrar marchando pela cidade santa. Só que hoje o diabo tem colocado em muitos lábios, em muitos corações, em muitos pensamentos, que já está tudo pago, está tudo certo. Realmente está pago. De certa forma está pago, mas falta o carimbo nesse passaporte. E este carimbo espiritual, ele só é possível com uma vida denegada na presença do nosso Deus, de renúncia. Homens e mulheres que parece que vão obrigados para a casa de oração. Homens e mulheres que colocam desculpa esfarrapada para tudo o que vão fazer para aquele que eles falam que amam muito. Falam com seus lábios que amam o Senhor, mas não estão dispostos a fazer nada por Ele. Falam que amam o Senhor, mas não estão dispostos, aleluia, de usar o seu corpo em sacrifício para um jejum, para orar, para se consagrar, para buscar o Senhor. Louvado seja o nome do nosso. Então venha para esta campanha, você que está precisando de libertação, de cura, mas principalmente faça uma aliança por meio do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário para ter a tua vida transformada, moldada, lapidada, aleluia, para que a gente, aleluia, nunca mais queira voltar para o Egito do pecado, para os braços de Faraó, que representa Satanás, que escraviza as pessoas no erro, no pecado, vivendo uma vida no pecado. O Senhor não quer que o seu povo esteja enfermo. Tem enfermidades que são naturais, sim. Tem enfermidades que são naturais. Mas a maioria das enfermidades, elas são de Satanás. Isso ninguém me disse, isso o Senhor me mostrou. Por causa do pecado. O pecado faz as pessoas ficarem enfermas e doentes. São poucos Paulos que tem na terra, que tem aquele espinho ali em sua carne. São poucos os Paulos. Muitos estão enfermos pelo pecado, pela desobediência. Muitos são atribulados porque não têm armadura, porque não estão revestidos do poder de Deus. Porque o diabo, a serpente, até para tocar no servo de Deus, ele pede permissão. Ele não faz nada. Esse derrotado não faz nada se o Senhor não dá ordem, se o Senhor não permite. Se o Senhor não permite, Satanás não toca nem em mim nem em você. Mas se o Senhor permite, ele toca. E o nosso revestimento, aleluia, está com os joelhos prostrados diante do nosso Senhor. Olha só, está chegando o Natal. Muitos vão aí trair o Senhor com os pratos do diabo. Vão traí-lo como Judas, vão negá-lo como Pedro, e depois vão vir com a cara deslambida, cheio de demônio no seu estômago e nos seus corpos, pedindo oração. É a verdade, né? Ninguém me obriga a comer uma coisa que eu não quero comer. Ninguém me obriga a estar em um lugar que eu não quero estar. E eu já vivi com ímpio. Eu sei o que é viver com ímpio. Eu tive que vencer o diabo dentro da minha casa, irmãos. Eu tive que vencer ele dentro da minha casa.
E o Senhor sempre me dizia, somente fica de boca calada, senão Satanás vai roubar a tua bênção. Eu aprendi a vencer o diabo dentro da minha casa, com os joelhos prostrados e calados. Mas, aleluia, eu convido todos, os meus irmãos e as minhas irmãs, para estar nesta campanha. Glória a Deus, aleluia. De 3 madrugadas. Amém? Tragam seus propósitos. Os irmãos sabem que é no jejum. Os irmãos pedirão a direção do Espírito Santo para fazer o tempo de jejum, que a carne dos irmãos conseguirem, que, aleluia, o tempo que o Senhor dê graça para os meus irmãos e as minhas irmãs fazerem o jejum. Os meus jejuns, eles são bem prolongados. Eu não falo exatamente o horário, o tempo estipulado que eu jejuo, mas o tempo que eu jejuo é bem prolongado, mas porque Deus já me deu uma estrutura. Eu não comecei a jejuar, fazer jejum prolongado da noite para o dia. É tudo graduativo, né? É tudo graduativo. O Senhor vai dando a graça e a estrutura que nós precisamos, aleluia, para a gente dar os nossos frutos, porque o jejum é um fruto que a gente dá para o Senhor. O jejum, a oração, a consagração, o jejum, o revestimento, aleluia, por meio do seu sangue. Então, a campanha começa dia 8, na madrugada, 3 horas da manhã. Eu entro 2h30, horário de Brasília. Amém? Traga os seus propósitos, aleluia. Assim que o Senhor preparar, venho novamente gravar as obras, né, que os irmãos estão me mandando. Isso é tudo para engrandecer o nome do nosso Senhor, que nós possamos realmente entender a morte do nosso Senhor Jesus e que possamos deixar o velho homem, a velha criatura na cruz espiritual, não na cruz física, na cruz espiritual, aleluia, para que possa nascer e brotar um desejo ardente, aleluia, de nós morarmos com o nosso Senhor. Amém? Eu espero os irmãos esse final de semana. Aleluia. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Se assim o Senhor permitir, eu volto. Shalom.